Muitas informações do Fluminense nesse vídeo aqui para você, porque vamos falar da partida de amanhã contra o Bangu. Tem novidade importante, parece que vai ter titulares em campo nessa partida do Cariocão, bem antes do que a gente esperava. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, claro. Também vamos falar, do ano de 2024. O Fluminense vai estar disputando um valor milionário, um valor muito alto, que cairia muito bem na nossa conta. A gente vai falar sobre isso aqui, além de falar, último dia da janela, tem moleque de Xerém em imbróglio de negociação. A gente vai trazer todos os detalhes. Conseguimos confirmar uma informação para dizer para vocês o futuro do lateral esquerdo Jeff Té. Beleza? Além disso, a gente também vai falar de reforço que está chegando no Fluminense. Tem uma informação nova, uma atualização sobre os moldes da contratação. Muita coisa do Flu nesse vídeo aqui para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso tricolor. Antes da gente começar com as informações, eu tenho que lembrar a vocês que esse vídeo é patrocinado pela PagBet. A PagBet é uma das principais casas de aposta do mercado brasileiro e lá você pode fazer a sua fezinha a partir de R$1 com depósitos e saques muito rápidos via Pix. Então se liga no comentário fixado desse vídeo, tem o link da parceria da Central Fluminense com a PagBet para você criar sua conta e se divertir lá, fazer a sua fezinha. Vem para a PagBet, porque na PagBet acertou, tá pago! Tem reforço chegando no Fluminense, comentamos bastante sobre esse assunto na live que fizemos ontem à noite e tem uma atualização muito importante, uma nova informação sobre isso, que dá um detalhe bem importante para isso, Muda um pouco o cenário, a configuração dessa contratação. Estou falando do atacante Marquinhos, gente, que pertence ao Arsenal da Inglaterra, é o camisa 10 da seleção brasileira no pré-olímpico. Ontem saiu a informação de que ele está muito bem encaminhado para ser reforço do Fluminense para a temporada de 2024. A informação prévia é de que ele chega por empréstimo ao Fluminense após o tricolor vencer a concorrência do Corinthians para conseguir essa contratação. Isso aí a gente já sabia, mas tem um detalhe que o GE trouxe pra gente nessa quarta-feira que muda bastante, pelo menos para mim, na maneira de enxergar essa contratação. O GE traz pra gente que o acordo para trazer o Marquinhos para o Fluminense de empréstimo vai ter uma opção de compra. E aí o que isso significa, gente? Significa que após o vínculo, o Fluminense pode comprar o jogador em definitivo. E por que eu acho que isso é tão importante para a gente entender essa negociação e até para guiar a nossa opinião se isso é um bom negócio ou ruim? A gente está falando de um jogador de 20 anos, um jogador de muito potencial e de muito futuro. Assim que sai uma negociação de empréstimo de algum clube grande, emprestando uma promessa para o Fluminense, a gente sempre pensa, o Fluminense vai ficar desenvolvendo o jogador alheio, a gente não tem Xerém para isso? É verdade, é uma maneira de se pensar. Claro que eu enxergo que o Marquinhos é um jogador um pouco mais pronto do que outros moleques de Xerém. É um cara que já teve rodagem na Europa, já jogou Série A, fez algumas partidas de Série A e de Libertadores como titular lá na época do São Paulo. É claro. Mas nesse caso, tendo a opção de compra, tem dois fatores, tá? Primeiro fator, o Fluminense podendo ficar com o jogador em definitivo já muda todo o cenário. A gente não está servindo de incubadora para outros clubes desenvolvendo as promessas deles. A gente está tendo o cara meio que com um test drive, Vai ter ele por um ano, se gostar, você pega o cara em definitivo. Mas o segundo fator, claro, é que se um clube como o Arsenal, esses clubes que têm muito dinheiro, principalmente da Premier League, quando eles emprestam com opção de compra, eles estão dando um recado, O jogador não está nos planos. Eles não estão mais contando com esse jogador para o futuro. E a gente tem que pensar no porquê que isso pode acontecer. Claro, gente, que se o jogador não serve, entre aspas, para o Arsenal, isso não significa que ele não serve para o Fluminense. Aqui no futebol brasileiro, ele pode render muito. Eu estou, inclusive, com uma boa sensação para essa contratação. Mas saber que tem uma opção de compra, eu acho que muda um pouco o cenário. Eu acho bastante positivo, tá? Apesar de tudo, eu acho positivo porque a gente tem o jogador e não tá desenvolvendo ele pro Arsenal. Se o cara render aqui, se o cara performar, o Fluminense mantém ele em definitivo e tem um jogador muito jovem, até em caso de revenda, pra galera que se preocupa bastante com a questão financeira, o Fluminense pode pegar esse jogador em definitivo e, caso ele se destaque muito, revender lá na frente para algum clube europeu novamente. Então eu acho isso uma notícia muito boa. O valor da opção de compra não foi divulgado, mas a gente sabe que quando o Marquinhos chegou no Arsenal, lá vindo do São Paulo, ele custou 3,5 milhões de euros. Na época a cotação dava uns 18 milhões de reais. Imagino eu que o valor não vai ser muito acima disso, porque não é um jogador que teve uma grande valorização após essa passagem pelo Arsenal, os empréstimos pelo Norwich
e pelo Nantes, mas também não vai ser um valor abaixo, imagino eu, porque o Arsenal não vai querer perder dinheiro. Enfim, nesse caso é só uma especulação minha, a gente tem que aguardar informações mais concretas. Vamos, claro, tentar buscar essa informação para vocês do valor da opção de compra do Marquinhos, mas para mim é um bom sinal, tá? Ter uma opção de compra é um excelente sinal. O Fluminense não está desenvolvendo jogador alheio, mas sim tendo um atleta que, em caso de destaque, ele fica aqui no Flu em definitivo. Já que eu comentei, né, dos moleques de Xerém, eu quero falar de uma negociação que tá rolando envolvendo um moleque de Xerém, gente. Pois é, esse cara muito bem falado pela torcida do Fluminense, acabou que nunca ganhou oportunidade na equipe principal e está emprestado no futebol europeu, lá no futebol cipriota, no Apoel. E eu tô falando do Jefté, né, lateral esquerdo. Cara, vamos lá, tem algumas informações diferentes sobre essa situação, então vamos fazer uma rápida retrospectiva aqui para você entender o que está acontecendo. O Fluminense empresta o Jefté ao Apoel no meio de 2023 por um ano, ou seja, até o meio de 2024, com uma opção de compra. O Jefté joga esses 6 primeiros meses de contrato lá no Apoel e vai bem. E aí saiu uma informação de que o Rangers da Escócia está querendo contratar o Jefté. Só que ele tem contrato com o Apoel de empréstimo até o meio do ano e contrato com o Fluminense. Então, para essa negociação acontecer, o Apoel tem que aprovar, tem que liberar o jogador. Beleza? Esse era o primeiro cenário. Aí tem uma informação do portal Record Sports falando de que o Jefté retornou aos treinos no Apoel. Apesar dessa negociação com o Rangers, o clube cipriota, né, o Apoel, deseja comprar o Jefté, quer pagar o valor para ter o jogador em definitivo e o preço não seria um problema, né? Segundo a informação do Record Sports, seria ali em torno de 400 mil libras, cerca de 2,5 milhões de reais. Para o Apoel, isso não é muito, eles poderiam pagar e consideram que o Jefté vale. Só que tem um problema. O presidente do clube, o Prodromos Petridis, não sei se eu falei bonito, mas enfim, disse que tem um embargo da FIFA que impede o Apoel de fazer contratações e aí ele não poderia comprar o jogador em definitivo. E aí, segundo o Record Sports, o Rangers da Escócia está de olho nessa situação para tentar contratá-lo, só que a janela fecha hoje, então essa situação tem que ser definida hoje. Então beleza, calma. Aí tem a informação do GE, tá? O GE traz pra gente de que o Apoel tá contando com o Jefté, não vai liberar o Jefté para o Rangers, nesses 6 finais meses de contrato dele, não vai ser liberado, e o Rangers continua interessado, mas isso não vai ocorrer nessa janela. O Rangers pode voltar a carga pelo Jefté lá em julho, caso ainda tenha um interesse, mas por enquanto ele não sai do Apoel e o GE traz pra gente, né, que o Jefté tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e o tricolor tem 65% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. E aqui vem a apuração que a Central Fluminense conseguiu nessa tarde de quarta-feira, tá? A gente conseguiu confirmar que o Jefté só não foi para o Rangers justamente porque ele tinha que cumprir esse contrato com o Apoel, né? O Apoel não quis liberar e por isso ele não foi, mas que já há sim um acordo para o Jefté ser reforço do Rangers em julho. Então, quando acabar o vínculo com o Apoel, o Jefté irá se transferir para o Rangers. Essa é a informação que a Central Fluminense tem e traz para vocês. Jefté será reforço do Rangers, porém só em julho, beleza? As informações de valores, quanto que vai ser, a gente ainda não tem. Fico então com a informação lá do Record Esportes dizendo que seriam em torno ali de 400 mil libras, cerca de 2,5 milhões de reais. Quero aproveitar aqui rapidinho o vídeo para o meu momento favorito aqui na Central, que é o momento que a gente dá uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar o seu comentário dizendo o seu nome e de onde nos assiste, para a gente saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense alcança. Todo vídeo a galera comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Edival de Araruama, pro Rosano de Petrópolis, Cícero de Jardim Meriti, Ricardo de Riacho Fundo no Distrito Federal, Vilks da Flumineiros lá de Juiz de Fora, Marcos de Ouro Branco em Minas Gerais, JP de Coimbra em Portugal, pro Rodrigo de Goiânia, pro Thierry de Santo Antônio de Jesus na Bahia, pro Leandro lá de Brasília, pro Wagner da Ilha do Governador, pro Antônio de Laguna em Santa Catarina e pro Rafael lá de Niterói, pai do meu amigo Francesco. Um abraço aí pra galera que tá assistindo e ligada na Central. E o convite, claro, para você que tá assistindo, quiser que a gente mande um abraço, um salve citando seu nome, comenta aqui embaixo dizendo seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Vamos prosseguir aqui falando de bola rolando, falando de campeonato carioca, meus amigos e minhas amigas. Parece que o momento chegou, o momento esperado chegou. Você que está ansioso para ver o Fluminense voltar a campo com a sua equipe principal com força máxima, parece
que chegou a hora contra o Bangu amanhã, lá no Luso Brasileiro, né? Essa informação foi dada pelo portal Sentimento Tricolor, né? Um canal aqui no YouTube, parceiro nosso, também produzindo conteúdo do Flu aqui. Ele traz essa informação de que o Fernando Diniz vai botar força máxima, né? E, assim, saiu essa informação depois da notícia, né, do Fluminense postar nas suas redes sociais dizendo que os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã lá no Luso Brasileiro, né? Então é uma maneira aí de retribuir, né? Não é, obviamente não é por isso, né? Uma brincadeira, mas ingressos esgotados, o Tricolor que já queria ver a garotada lá no Luso Brasileiro amanhã, agora de brinde vai ver o time completo do Flu contra o Bangu, beleza? Ingressos esgotados então para essa partida de amanhã. E voltando aqui para essa questão do time titular, né? O Sentimento Tricolor traz essa informação de que o Diniz optou por antecipar, por assim dizer, né, a entrada dos jogadores titulares nos jogos, né? Vale lembrar que o elenco tricolor principal, né, a galera que estava no Mundial de Clubes, está treinando somente há 6 dias, né? Eles voltaram no dia 25 de janeiro, mas o Diniz já vai colocar essa galera em campo contra o Bangu, porque a ideia é ter ritmo de jogo para a Recopa Sul-Americana. Gente, a Recopa, o primeiro jogo é no dia 22, a gente trouxe informação no vídeo ontem aqui de que a situação lá no Equador está delicada, existe a chance até do primeiro jogo ser sem público, mas a partida está marcada para o dia 22. O Fluminense precisa estar inteiro, né? Não só fisicamente, mas na questão de ritmo de jogo. A gente chegou a conversar sobre isso em algumas lives aqui no canal e eu falei, cara, eu acho que o ideal é 30, 40 dias de pré-temporada, mas a vida real é diferente. O Diniz vai antecipar isso, ele não vai botar esses caras para estrear praticamente na Recopa, ou estrear, sei lá, contra o Madureira, um jogo antes, contra o Vasco, num clássico, 2 jogos antes. Mas me surpreendeu essa decisão ser já na partida de amanhã, né? Enfim, 6 dias de treino, 7 dias de treino, os caras já vão jogar, né? Vamos ver qual vai ser o time que o Diniz vai a campo, mas a informação é de que a galera principal vai ser relacionada para esse jogo. Se o Diniz botar a escalação dita titular do Fluminense, a tendência é que o time seja Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, aí na zaga o Marlon jogando no lugar do Nino, ao lado do Felipe Melo e na esquerda o Marcelo. No meio-campo, André Martinelli e Ganso, lá na frente John Arias, Keno e Germancano. E aí, claro, você que está assistindo aí pode se questionar. Pô, mas esse é o time titular do Fluminense? O Renato Augusto não vai ser titular? E o Terãs não vai jogar? Como é que vai funcionar? Gente, qual é o princípio que eu parto aqui, tá? Ano passado, quando o Fluminense jogou o primeiro jogo, por assim dizer, com o time titular, que foi a estreia do Campeonato Carioca contra o Resende, o Diniz botou o mesmo time que terminou 2022 jogando, né? Se vocês lembrarem, o Calegari foi titular na lateral esquerda nos primeiros jogos e o Iago Felipe jogou ali no meio-campo, né, na posição que ele dividia ali com o Matheus Martins. O Iago Felipe jogou mesmo com o Keno e o Jorge, né, para a posição do Calegari, já estando disponíveis, e em tese a gente imaginar que esses caras fossem os titulares. Fernando Diniz, a gente sabe que ele tem que trabalhar a gestão de elenco, então ele não vai chegar barrando a galera e botando os reservas que acabaram de chegar para o time titular. Claro, você pode achar que o Renato Augusto vai virar titular, que o John Kennedy vai ganhar vaga, porque o John Kennedy está no pré-olímpico, né, nem poderia jogar, ou outras mudanças no time. Mas a tendência nesse primeiro jogo, caso ele vá com a sua força máxima, por assim dizer, é ser essa escalação. Na zaga tem que trocar o Nino, né, o Nino saiu, e a tendência é que jogue o Marlon, que é quem tem entrado mais, né, entrou mais na reta final de 2023, era a primeira opção de banco de reservas do Fluminense. Enfim, gostei disso, né? Assim, claro, tem uma preocupação com a questão dos caras voltarem cedo pela pré-temporada e tal, mas é bacana. Eu tô muito ansioso para ver esse time do Fluminense jogar, eu tô muito animado para ver essa temporada. O time que o Fluminense tá montando, principalmente do meio para frente, é muito bom, né? Então a gente fica animado e curioso para ver. A gente já deve ter uma palhinha disso na partida de amanhã contra o Bangu, que, claro, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, deixando o seu palpite para esse jogo. O meu palpite é 2-0 Fluminense, com 2 gols de Germancano, para ele já começar o ano do jeito que ele mais gosta, fazendo o L. E em 2024 eu falei desse time fantástico que o Fluminense está montando. A expectativa tricolor é ganhar títulos, né? Títulos no plural, a gente quer ser campeão da Libertadores de novo, tem o Pentacampeonato Brasileiro, sem falar no Tricarioca, na Recopa, que para mim são obrigação, tá? Tricarioca e Recopa são obrigação. Mas agora eu quero falar de um torneio, cara, que popularmente já paga bastante ao seu vencedor, né, aos clubes que ali participam, e nessa temporada o valor vai aumentar ainda mais. Desde 2007 o Fluminense não ganha, o Fluminense tem somente um título, eu estou falando da Copa do Brasil. A informação do UOL é de que o valor da premiação para o campeão aumentou, e aumentou bem nessa temporada, cara. Eu tô com os números aqui para trazer para vocês. Vale lembrar, né, que o Fluminense entra na terceira fase, já que ele disputa a Libertadores, ele não disputa a primeira e a segunda fase.
Então o Fluminense, entrando na terceira fase, ele já garante 2,2 milhões de reais. Passando de fase, indo jogar as oitavas, 3,46 milhões de reais nas quartas, mais 4,5 milhões de reais. Lembrando, esse valor é somado, tá? Não é 2 mais 3,46 mais, entendeu? Vai acumulando. Nas quartas é mais 4 milhões e meio de reais. Na semifinal, mais 9,4 milhões de reais. E aí, jogando a final, se perde, ganha 31,5 milhões de reais, né, somado a esse valor inteiro anterior. E se for campeão, só pelo título ganha 73,5 milhões de reais. Então, assim, o Fluminense ganhando a Copa do Brasil, além da felicidade maravilhosa que vai ser ver o Fluminense ganhando um título, voltar a ganhar a Copa do Brasil, né, que a gente não ganha já há 17 anos, não é isso? 17 anos desde 2007. O Fluminense pode embolsar, vai embolsar, caso ganhe a Copa do Brasil, 93,135 milhões de reais. É muita grana, isso seria, excelente para o clube que a gente sabe que está se reestruturando financeiramente. A gente já viu como fez bem a premiação da Libertadores, não só para o ânimo da torcida, que aí chega junto, vira sócio, tem receita de bilheteria, mas também ali para a renda do clube, né, em termos de premiação. Então, olho na Copa do Brasil, torneio importante, pagando muita grana em 2024, beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Agora eu te convido a deixar um comentário aí. O que você achou dessas informações? Solta a voz pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.